A gente vai agora para o caso Heloísa. Eu confesso a vocês que falar desse caso ainda me dá, assim, uma sensação estranha, sabe? Me dá arrepios. Eu fico com a voz embargada, porque esse é um dos casos mais graves que a gente já mostrou nos últimos tempos aqui na tela do Cadeia. Atenção, atenção, audiência, porque a polícia concluiu que a morte da adolescente de apenas 16 anos foi premeditada. A gente já havia antecipado isso aqui ao vivo no Cadeia. Um crime frio, calculado, com motivação passional de um covarde que não resolveu a própria vida e ainda envolveu seu filho na trama criminosa. Rafael Ávila, nosso 007, ao vivo com mais informações. Venha, Rafael, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia para todos que acompanham a Cadeia na manhã desta quinta-feira. Pois é, esse crime bárbaro chocou toda Cuiabá, todo o estado do Mato Grosso, pelo requinte de frieza que tiveram os adolescentes, por ter o envolvimento de adolescentes, por toda a agressão que foi acometida em cima, né, em relação a Heloísa e também a sua própria mãe. E a gente está conversando aqui, vai bater um papo com o Marcos Sampaio, ele que é o delegado responsável por essas investigações, porque a Polícia Civil concluiu o inquérito relacionado a este homicídio, a este feminicídio, e ele vai contar mais sobre esse inquérito, todos os detalhes que a Polícia Civil trouxe. Bom dia, doutor. O que motivou toda essa trama? Bom dia. A gente conseguiu concluir e apurar que a motivação do crime é característica de motivações que envolvem feminicídio. Poder, controle, ciúmes, posse, né, sobre aquela pessoa, sobre a relação. O senhor disse a relação do Benedito com a Suelen. Como que era essa relação? Envolvia além dos ciúmes? Ela era uma relação que, pelo que a gente apurou, ela se iniciou em janeiro, né, já com uma convivência conjugal, eles já estariam morando juntos a partir dessa data, e ela veio com atos que a gente pode falar numa escalada, né? Numa escalada de atos de abuso, de uma relação conturbada, né? Com episódios de violência psicológica. Então, a gente concluiu que existiram antes desse ato final, do cometimento do crime, né? Diversos atos relacionados a abusos. É o que a gente chama de relação tóxica, né? Era uma relação bem conturbada. E houve também uma informação de que haveria um abuso sexual dos criminosos sobre a Heloísa. Essa informação se confirma ou não, segundo as investigações? E também qual que seria a base dessa informação ter vazado? Essa informação ela surgiu com base no resultado do exame necroscópico. O exame necroscópico apontou ali que existiam alguns vestígios, né? Existia escoriação, existia equimose ali, que é uma roxidão na região genital da vítima, né? E isso fez com que a gente se aprofundasse mais, né, nas investigações relacionado a um possível crime de abuso sexual. Então, nós coletamos ali material genético, né, tanto na vítima quanto em todos os suspeitos, para que fosse feita a confrontação. E o resultado, ele deu negativo. O resultado desse laudo pericial de confrontação genética, ele foi negativo. Então, com isso, nós acabamos descartando que essa relação dos possíveis atos libidinosos que a vítima teria sofrido com prática de atos praticados pelos suspeitos. Em algum momento, um desses 4 envolvidos se mostraram arrependidos? Não, na verdade eles foram extremamente detalhistas nos depoimentos, né? 3 deles confessaram as condutas com vários detalhes, com muita frieza, né? E o adolescente que não quis entrar em detalhes ali do que teria praticado, ele negou a conduta desde o início, ele foi extremamente snob no seu depoimento, né? Enfim, nenhum deles se mostrou arrependido dos atos que eles praticaram. E como que era o relacionamento entre o Benedito e o Gustavo, o pai e o filho, nessa relação? A gente conseguiu trazer isso também para o inquérito, né, com base em alguns depoimentos, e a gente concluiu que
que o Benedito, antes de passar a residir com a Suelen, ele tinha ali uma vida conjugal com a ex-esposa, que era mãe do Gustavo, e eles tinham uma boa relação. O Gustavo e o Benedito tinham uma boa relação, né? Então, a gente até entendeu que isso foi o que acabou motivando com muita facilidade o Gustavo a praticar os atos criminosos. E havia então também ciúme do Benedito em relação à própria Heloísa? Sim, havia ciúme porque, como eu disse, o início do relacionamento entre os dois já era um relacionamento que envolvia muitos ciúmes, muita posse, né, muito poder. E pelo que a gente apurou, a Heloísa tinha uma relação muito próxima com a Suelen, né? Então, isso, de certa forma, na cabeça do Benedito, né, era um empecilho para que ele continuasse ali uma convivência. E os 4 envolvidos no crime serão indiciados por quais crimes? Na verdade, os 2 maiores, né, estão sendo indiciados. Em relação aos menores, o procedimento tem um rito peculiar, é diferente, né, embora eles respondam também pelas condutas, né, equiparadas aos crimes, né? Eles já estão, inclusive, internados, né, desde a data do fato, enfim. E os crimes que estão sendo imputados é o feminicídio, né, que é um crime que tem uma pena bastante severa no Código Penal, que pode chegar a 40 anos, né, de reclusão. As lesões corporais praticadas no âmbito da violência doméstica, o roubo majorado, a extorsão majorada e a ocultação de cadáver. Tá bom, obrigado pela atenção, delegado Dr. Marcos. Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso, que agora vai para as mãos do Ministério Público. Daniel. Obrigado, Rafael. Obrigado pelas informações. Obrigado ao delegado mais uma vez. Gente, esse aqui bota na cabeça que tem um problema para ser resolvido. E qual é o problema? A mulher não o quer. A mulher não quer conviver com um maluco que sai de Acorizal no carnaval, pega o cinto de segurança, passa na cabeça e ameaça se jogar do carro. A mulher não quer andar com um camarada que arruma confusão na frente da família, na frente dos amigos, que faz ela passar vexame e que fica controlando todos os passos dela, que sequer foi convidado no começo da relação para aparecer lá na casa dela, para morar debaixo do mesmo teto que ela. A casa é dela, mas ele estava em separação já de um outro casamento, uma outra união que não deu certo. Não deu certo. Agora, envolver o guri, e o guri deixou algo nas entrelinhas na delegacia. Como não é objeto da investigação, ficou nas entrelinhas. O guri disse que foi a segunda vez que esse aqui envolveu o próprio filho, que foi a segunda vez em que o filho se sentiu abandonado por ele. Ou seja, ele envolve o filho na trama criminosa que ele preparou, e na hora de assumir a bronca, não assume, não faz. Em resumo, os dois no mesmo raio da penitenciária central do estado.